Nessa noite eu quero pregar dentro do tema adoração como testemunho. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Nós faremos a leitura até o verso de número 6. E eu queria pedir com que você pudesse manter a reverência, não andar, não conversar, levantar somente se for necessário. Tá bom? Amém ou não? Isso, glória a Deus. Só não é proibido adorar Jesus. Agora, conversa fiada, essas coisas aí você deixa para depois. Adoração como testemunho, Atos dos Apóstolos 2, do 1 em diante, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas como de fogo distribuídas entre eles, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada pela perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, te agradecemos a Deus pela oportunidade e também, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, aprendendo, Pai, da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ter, Senhor, o entendimento, a direção, ó Pai, que vem de Ti, para que possamos seguir o caminho da Tua vontade. Por isso, tudo aquilo, Senhor, que impede com que eu ouça a Tua voz, seja paralisado e repreendido pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E que eu possa, Senhor, junto com meus irmãos, ouvirmos Tua voz, compreendermos Tua voz e vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. Fica conosco, Pai. Abençoa a nossa vida e mude a nossa história. É a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Se tem uma coisa que é comum em qualquer líder de igreja, e eu acredito que isso tem que ser comum não somente entre os líderes, mas também entre as pessoas que fazem parte de uma igreja, é com que essa igreja ela possa crescer e avançar em número de pessoas, de vidas que se convertem. Mas, às vezes, nós estamos falhando a procurar métodos e não olhar para a palavra de Deus. Tem muita gente que copia aquilo que deu certo em determinado lugar ou que funcionou em determinada denominação. E, às vezes, o que Deus entregou para um é diferente da estratégia que Deus tem para outra. Cada cidade tem uma cultura, cada região tem uma cultura, uma maneira de falar, de se comportar, e nem sempre aquilo que serve para a Baixada Santista, por exemplo, vai servir para o interior de Minas Gerais. Mas o homem insiste em procurar métodos. E eu separei esse texto para falar com você sobre adoração como testemunho, porque a Bíblia diz que não precisa se procurar um método entre homens para que a nossa igreja possa crescer. E quando eu digo nossa igreja, eu digo qualquer igreja, não apenas a nossa congregação. É só olhar para a palavra de Deus, porque a palavra é o nosso caminho. E a primeira coisa que me chama a atenção é que em João 4:24, Jesus conversando com uma mulher samaritana à beira do tanque, aonde ele foi buscar água e ali ele encontrou aquela mulher e começou a conversar com ela. Jesus vai dizer para ela: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está falando isso simplesmente como uma obrigação para a nossa vida, que
que a gente tem que levar isso ao pé da letra, porque essa é uma ordenança que a gente tem que praticar sem falhar. Mas todo homem, toda mulher que se converte ao Senhor, ele precisa buscar o padrão de Cristo para que ele possa viver. Nós somos seres espirituais e também temos um corpo carnal a qual vivemos. Mas precisamos aniquilar a nossa carne e vivificar o nosso espírito para poder agradar a Deus. Porém, o que me chama a atenção é o fato de Jesus dizer: existe a necessidade de ser assim. Não somente pensando na nossa vida, na vida de santidade, de comprometimento que a gente tem que ter com Deus, nossa vida se torna visível para as outras pessoas. Você, como cristão, está sendo observado. Eu, como cristão e como um pastor, sou muito mais observado ainda do que você. O diabo e as pessoas que não têm vida com Deus, ela fica procurando algo na nossa vida para apontar e dizer que o nosso testemunho não é verdadeiro. Mas Jesus está dizendo que o verdadeiro adorador tem a necessidade de adorar em espírito e em verdade, e isso precisa ser pensado por nós. Surge uma pergunta nessa ministração a qual a gente não pode fugir. Eu realmente tenho adorado ao Senhor em espírito e também em verdade? Eu preciso pensar nisso. Por quê? Adoração representa respeito, reverência. Adoração representa veneração a uma autoridade. Sempre a Bíblia foi clara em dizer que Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. E quando nós estamos falando de glória, nós estamos falando de um nome incomparável, que está acima de todo nome. Um nome que não pode ser comparado a nada. Haja vista que um dia no céu, um ser que foi criado por Deus pensou que poderia estar em equivalência ao Deus Todo-Poderoso, e ali imediatamente ele foi arrancado do céu de glória do Senhor, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não será reverenciado como ninguém. Nós usamos a palavra idolatria, que é o fato de criarmos ídolos para competir com Deus. Damos nome a santos, acreditamos em imagens, pensamos que essas coisas serão atribuídas divindades a elas. Mas o Senhor, Ele sempre questionou: eu não quero que ninguém receba louvor. Por que isso? É porque Deus é o único que é digno de ser adorado. Ninguém é como Ele. Não existe Deus como nosso Senhor. Ninguém é santo como Ele é. Ninguém é verdadeiro como Ele é. Nenhum tipo de criatura é tão poderosa quanto Ele é. Então não é uma exigência de vaidade, mas é somente o Senhor que pode receber essas coisas. E nós vamos ver que Deus fala, a adoração ela vai representar respeito, reverência, ela vai representar veneração à autoridade do seu nome. E isso, indiscutivelmente, essa adoração se manifesta muitas vezes de maneira coletiva. Nós estamos na igreja juntos, adorando o nome do Senhor. Eu não sei se todo mundo tem a mesma vontade, se todo mundo tem o mesmo apetite, se todo mundo está na mesma afiação, mas a maior parte da nossa adoração ela é coletiva. Por mais que nós fechamos a porta do nosso quarto, entramos em secreto para falar com Deus, louvar o seu nome naquele lugar, o texto de Hebreus vai dizer em 10:25, nunca deixe de congregar. Essa reunião dos santos, ela vai atribuir louvor a Deus, exaltação a Deus, engrandecerá o nome do Senhor. Existe um equívoco que ainda nós entramos dentro da casa de Deus triste, cabisbaixo, como foi dito aqui pelo Alê. Porém o salmista, na sua palavra, vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui não é lugar de tristeza, aqui é lugar de alegria. Aqui não é lugar para as enfermidades permanecer, aqui é lugar de cura. Aqui não é lugar para as pessoas continuarem cativas, aqui é lugar de libertação e transformação. Precisamos trazer isso para a nossa vida e o Senhor está dizendo, essa adoração precisa ser coletiva. A gente precisa estar junto. E eu paro para pensar que a união de dois adoradores, ela é mais gostosa na sua adoração, mais prazerosa. Mas pastor, e os meus problemas? Os teus problemas e os meus problemas, nesse momento são segundo plano. O primeiro plano aqui é o Senhor. Não entrei na igreja para resolver o problema das minhas contas. Para as minhas contas eu trabalho.
Não entrei dentro da igreja para ganhar a chave de um carro. Para a chave do meu carro eu trabalho. Mas pastor, um carro não pode acontecer de maneira milagrosa? Tudo pode acontecer de maneira milagrosa. Mas eu não entrei aqui para buscar coisas físicas. Eu entrei aqui para oferecer coisas espirituais. Eu entrei aqui para ter uma adoração verdadeira. Eu entrei aqui para ser genuíno no meu louvor. E essa adoração, além de se tornar um ato de reverência, de veneração, ela também tem um testemunho fundamental para os não cristãos. A gente pensa que Deus está falando ali na pessoa de Cristo: olha, chegará o dia que me adorarão em espírito e em verdade, apenas para ser uma exigência do meu comportamento. Mas sempre quando Deus define algo para que eu faça, o Senhor está pensando naquele que também não conhece ainda. Não é só o fato de eu manifestar ao céu um louvor genuíno, mas é aquele que não conhece a Deus enxergar a genuinidade do meu louvor. Não é só o fato de eu mandar para a glória um louvor verdadeiro e espiritual, mas é o fato de quem está na terra e ainda não conhece a Cristo entender que naquele momento eu estou fazendo para Deus algo que eu não faço para ninguém na terra. Isso é tão importante que quando Jesus encontra Saulo no caminho de Damasco, a palavra de Jesus é: olha, até quando você vai resistir? Duro para você é recalcitrar contra os aguilhões. E nós sabemos pelo livro de história, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, esse era um homem que perseguia, aniquilava cristãos, tirava a vida, prendia pessoas. Mas escute, tem gente que está sendo preso, mas está cantando verdadeiramente para Deus. Tem gente que está perdendo a vida, mas está cantando um louvor espiritual a Deus. Tem gente que está vendo a sua família sendo levada cativa, mas não abre mão de jeito nenhum de exaltar a Deus de maneira verdadeira e incomparável. E isso na boca de Jesus é uma ferramenta que está fustigando a consciência de Saulo. Então, Saulo, eu estou prendendo e eles estão cantando, eu estou matando e eles estão cantando, eu estou tentando calar a boca e eles estão cantando mais ainda. Então, adorar em espírito e em verdade não é algo apenas que Deus requer de mim para Ele, mas Ele quer que aquele que está à minha volta e não conhece ainda, também possa ter isso como testemunho. Testemunho significa uma afirmação fundamentada, um depoimento, uma comprovação. Você pode repetir comigo? Testemunho significa uma afirmação fundamentada, alicerçada. Olha só que coisa que eu vou falar para você. Você diz para as pessoas na sua loja, no seu trabalho, na sua escola, que Deus é bom. Mas quando vem a sua adoração, você canta para um Deus que é bom? Você diz para as pessoas que você conhece: se converta porque Deus é fiel. Mas quando vem a sua adoração, vem que você exalta um Deus que é fiel. Você evangeliza as pessoas dizendo: olha, você precisa ir para a igreja porque lá a sua vida será mudada. E você consegue mostrar que a sua vida mudou a ponto de hoje você ser um adorador em espírito e em verdade. Porque Jesus disse que esse tempo chegaria, que isso se manifestaria, e as pessoas estão esperando esse testemunho. Em Atos, nós estamos vendo que a igreja está reunida, juntos como a gente está hoje. Se reuniram para buscar do Senhor a promessa. E qual é a promessa que a gente pode esperar de Deus aqui nesse lugar? Aquilo que Ele vai entregar na nossa mão? Ou a presença dEle que se manifestará alcançando o coração e consciência de todos que estão nessa igreja? Era isso que eles queriam. Uma promessa de revestimento de poder. A presença do Espírito Santo, que foi dito lá em Joel, que se manifestaria sobre a vida deles. Então a oração é: Senhor, eu quero. Mas eu não quero que o ouro compra. Eu não quero que eu troque por prata. Eu quero a tua presença, que nem ouro e nem prata pode comprar. Tem um homem na Bíblia chamado Simão, que ele vê pessoa cheia do Espírito Santo e ele fala: por favor, quanto é? Eu preciso disso sobre a minha vida, eu quero a presença de Deus sobre mim, eu pago. Mas a gente não compra a presença de Deus, a gente pede.
Só que não existe uma competição nesse pedido. A gente não pede a presença tanto quanto a gente pede dinheiro. A gente não pede a presença tanto quanto a gente pede alegria. A gente pede a presença como algo que é incomparável. A igreja está orando, desejando o Senhor, clamando o Senhor. A gente quer a sua vida e de repente o Espírito Santo cai. Enche a vida daquelas pessoas e sobre eles se manifestam dons onde todos estão falando em línguas. E aqui nesse texto não é línguas estranhas, são línguas conhecidas. Em Jerusalém existem prosélitos, judeus, gregos, romanos que vieram de toda a parte da Europa, da Ásia, se reunir para a festa de Pentecostes. Porém, o hebraico se tornou uma língua muito distante dessas pessoas. E o Espírito Santo começou a encher aqueles que estavam juntos para levar uma mensagem. E qual é a mensagem? Jesus é o Senhor. Não teve célula, não teve pequeno grupo, não teve GC, não teve culto no lar. É um culto na praça. Vou repetir. Não tem estratégia humana. Não foi aquilo que o pastor disse. Não foi a estratégia que copiaram de alguém. Mas é um povo que está cheio do Espírito Santo. Deus está na vida desse povo. A mensagem começa a ser pregada. Os louvores estão sendo cantados por homens e mulheres, dizendo que Jesus é o Senhor. Que como Ele não existe outro. Que Ele é incomparável, não é homem para que minta, nem filho do homem para enganar, que Ele é santo, que venceu a morte, que hoje está vivo. É isso que eles estão cantando, eles estão louvando, e preste atenção, essa adoração é um testemunho tão forte, que as pessoas que estão em volta não estão sendo chamadas. Vou repetir isso, não tem ninguém com a plaquinha, olha, vem ser igreja. Faça parte desse grupo. Você precisa ir para a minha congregação. Não existe a necessidade de apelo. As pessoas estão olhando e estão querendo fazer parte. Quero estar junto. É com esse povo aí que eu quero me juntar. Será que hoje quem está lá fora, no mundo perdido, olha para dentro dessa igreja e fala, eu quero fazer parte? É aí que eu quero entrar. Eu quero ter o que eles têm. Quero celebrar como eles celebram. Eu quero adorar a Deus como eles adoram. Olha só que coisa verdadeira. Eu estou falando de gente que viveu as coisas espirituais a vida inteira. Eu não estou falando de gentios que não conheciam, mas eu estou dizendo de um povo que é o povo de Abraão, que conheceu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando entende que tem algo espiritual acontecendo, eles falam, é ali que eu quero estar. E como isso foi alcançado? A adoração serviu como testemunho. A gente canta como ninguém. Quem olha para a gente e vê a gente cantando diferente dos outros? Nós esboçamos fé de uma maneira diferente dos outros tipos de fé que tem aí. Ou quem entra, passa lá fora, vem aqui dentro, ainda tem dúvida sobre aquilo que somos e ainda tem dúvida sobre aquilo que desejamos. Se eu não estou trazendo certezas, mas estou criando apenas dúvida no coração da pessoa se eu sou de Deus ou não, tem alguma coisa errada. A minha adoração, ela precisa melhorar. A gente não entra aqui por líder de louvor, está motivando a gente. Cante mais forte, irmão. Cante com alegria, irmão. Não, eu acredito que o pastor teria que pegar um momento e falar, chega da gente cantar um pouquinho, porque a gente precisa ouvir a palavra que Deus tem para a nossa vida. Mas por que isso? Porque a gente não entendeu que adoração é testemunho. 3.000 pessoas se converteram nesse culto. 3.000 almas se entregaram para Jesus. Por quê? Porque tinha uma igreja que orava, tinha uma igreja que cantava e tinha uma palavra que era pregada. Preste atenção, não tem estratégia, não foi mapeada Jerusalém. Vamos abrir um connect aqui, um connect lá, um connect no Itaoca, um connect no Aguapeú. Não teve isso, teve um culto. Um culto que chamou a atenção e deixou as pessoas perplexas. As pessoas falaram, gente, o que é isso? É disso
que eu preciso. É dessa igreja que eu quero fazer parte. A gente não precisa copiar ninguém. A gente só precisa adorar Jesus assim como Ele é. Eu vou repetir em nome de Cristo isso. A gente não precisa buscar na internet o modelo de igreja que deu certo. A gente só precisa olhar para a Bíblia e ver que a adoração dá certo. Quando é que a adoração vai se tornar testemunho? Quando é que as pessoas vão olhar para o meu louvor, para a minha fé, para o louvor que eu canto, para a música que eu adoro, para a oração que eu faço, e vão querer fazer parte desse grupo? Se tem uma coisa que fica clara entre essas pessoas, é a presença de Deus é sentida. A Bíblia vai dizer que aonde dois se reunirem no nome do Senhor, Ele se faz presente. Você pode dizer para quem está perto de você, é para Jesus estar aqui. Pastor, isso é ótimo. Não, isso é grave. Porque é para Jesus estar aqui, se estivermos fazendo a coisa certa. Porque se não for em espírito e em verdade, Ele não vem. Porque não tem adoração ao nome dEle se não for como Ele quer, como Ele deseja, como Ele espera. Então um culto, ele tem uma adoração que se torna testemunho quando a presença do Senhor é sentida. E olha só, a presença do Senhor foi tão evidente nesse culto dos discípulos que atraiu a atenção dos não cristãos de toda a cidade. Tem uma glória se manifestando sobre a vida dessas pessoas. Tem algo que é diferente, que quebranta, que chama a atenção, que deixa as pessoas pasmas, boca aberta. Olha só o que diz o verso 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, olha só, não se ouviu aquelas vozes. O texto não diz de maneira plural, o texto diz de maneira singular. Unanimidade, unidade, coerência, um só corpo, um só povo, adorando um só Deus que é todo poderoso. Quando o mundo conseguiu ouvir a voz desse povo, afluiu uma multidão que foi tomada pela perplexidade. Então não adianta eu estar aqui pregando, você está cantando, você está louvando, você trazer sua oferta e nós não entendermos que o importante, o principal dessa noite, de terça, de quinta, de sábado, não importa, é a presença de Jesus. Se Ele não tiver, não funciona. Se Ele não tiver, não vale a pena. Se Ele não tiver, irmão, não tem para que ter esforço. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Presença de Deus não se manifesta quando Ele quer. Presença de Deus se manifesta quando eu quero. O que a gente aprendeu ontem? Deus não pode. E Ele disse, se tiver dois de verdade. A responsabilidade de vir não é dele, mas sim é nossa de fazer com que Ele se agrade de se manifestar no nosso meio. Posso fazer uma pergunta? Se dependesse de você, Jesus estaria aqui hoje? Se dependesse da forma que você cantou, Jesus estaria aqui hoje? Você entrou aqui para celebrar o rei ou você entrou aqui para chorar as tuas pitangas? Você entrou aqui para adorar o nome do Senhor? Você entrou aqui para contar os seus problemas? Você entrou aqui com um sorriso no rosto, você fez cara triste, vou na igreja para ver se alguém me vê e pode fazer alguma coisa pela minha vida? Existem formas da gente trazer Deus para cá. E o que Ele quer é ser tido como incomparável. Quantos vieram adorar o nome do Senhor? O quão é importante, pastor, a presença de Deus no nosso meio. Salmo 116, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Quanta gente cega, perdida, que não sabe o que é viver, que não consegue participar de cultos onde Deus está presente,
tem até palavra, mas palavra vazia, parece um sepulcro caiado, uma pedra dentro de uma lata que só faz barulho. Mas nós estamos vendo o salmista dizer, quando Deus está presente, a presença dele nos faz enxergar o caminho da vida. Se você entrou aqui perdido, Deus tem caminhos para que você possa trilhar. O salmista continua, na tua presença há plenitude de alegria. O salmista não está dizendo que na presença de Deus terão momentos de alegria. Na igreja eu estou feliz, na minha casa eu estou triste, no meu trabalho eu estou feliz, na minha casa eu estou triste, na escola eu estou feliz, na minha casa eu estou triste. Não, ele está dizendo que tem presença de alegria. É feliz hoje, é feliz amanhã, é feliz em casa, é feliz na igreja, é feliz no trabalho. E preste atenção, não é altos e baixos, com picos altos e picos de depressão. É plenitude. Deus quer fazer de você uma pessoa feliz. Deus quer fazer de você uma pessoa plena em alegria. A presença dele faz isso. E o salmista continua, na tua presença, à tua direita, existem delícias perpetuamente. Oh glória! Você pode levantar a tua mão em nome de Jesus? O que esse povo tem, que sofre, que chora, mas não larga? É porque na presença de Deus existem delícias que são perpétuas. Aquilo que Ele faz na nossa vida, Ele não faz por um momento, mas Ele faz para toda a eternidade. E eu quero anunciar que Deus tem delícias para manifestar sobre a sua vida, que Deus tem poder para derramar sobre a sua vida, que Deus quer alegrar a tua alma de uma maneira incomparável. Porém, eu tenho que fazer com que a presença dele venha para cá. Você pode pegar na mão de alguém que está do teu lado, olhar para os olhos dessa pessoa e dizer, eu estou desejando a presença de Deus hoje aqui. Está muito fraco e olha, eu sou homem, eu acho que ele não vai vir desse jeito não. Pegue na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele, eu sou o primeiro a desejar a presença de Deus hoje nesse culto. Porque é na presença dele que eu vou enxergar o caminho da vida. É na presença dele que eu terei alegria perpétua. É na presença dele que eu vou deliciar de viver na sua presença. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Salmo 100, verso 2, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Eu não sei qual é a tua luta, eu sei quem é o teu Deus. Eu não quero saber o tamanho do teu problema, porque o tamanho do teu problema é pequeno perto da imensidão do Deus que é pregado nesse lugar. Como que eu me apresento na presença do Senhor? Com alegria, com cânticos, com alegria, com cânticos, com alegria, com cânticos, com alegria, com cânticos, com alegria, com cânticos. Aqui não é lugar de gente triste, aqui é lugar de gente feliz. Aqui não é lugar de gente calada, aqui é lugar de gente que canta, de gente que adora, de gente que exalta, de gente que celebra porque foi privilegiado e escolhido por Deus num mundo caído. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Com alegria, com cânticos, com alegria, com cânticos. Quem é o Deus que você veio hoje aqui esperar uma palavra dele? Em quem está a tua expectativa? Você entrou aqui duvidoso? E aí a gente pensa que o fato da nossa igreja ser bonita fará com que as pessoas entrem. Muito lugar bonito que está vazio, irmãos. Mas tem muito lugar simples, que tem Deus vazando pela janela. Oh glória! Não é a nossa estrutura, mas é a presença dele. Salmo 89, 15.
Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda na tua presença, na luz da tua presença, ó Senhor. O que é bem-aventurado? Uma pessoa feliz. Mas não é feliz comparado à felicidade que o mundo pensa ter. É feliz de maneira completa, plena. E olha só, tanto a paz quanto a felicidade não está associada às dificuldades que temos, aos problemas que enfrentamos. Tudo isso está associado ao Deus que escolheu a nossa vida. Então não importa se é vale, se é deserto, se é cadeia, se é prisão, eu estou adorando o nome dele. Se circunstâncias definissem adorador, Daniel não estaria adorando na cova dos leões. Se problemas definissem adorador, Paulo e Silas não estariam cantando na prisão. Mas quem adorou na cova do leão foi guardado e protegido. E quem exaltou dentro da prisão não calou a boca, foi liberto, porque Deus desceu na terra e fez um terremoto. A gente não passa a adorar depois que as circunstâncias mudam, mas a gente começa a adorar com a certeza que as circunstâncias vão mudar para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Aquele povo viu que a adoração deles era verdadeira. Aquele povo viu que a presença de Deus era sentida por eles. E eles falaram, não, eu quero sentir o que eles estão sentindo, porque a presença de Deus atrai. Por que eu faço parte de uma igreja? Porque quando eu entrei dentro dela, eu senti a presença de Deus. Porque se eu não quisesse sentir Deus, eu entrava no shopping. Mas eu entrei na igreja e falei, não, eu preciso ficar aqui, porque aqui eu sinto a presença. Oh glória, eu acho que você está entendendo. Mas não é Deus que diz, não vou descer hoje. É o povo que diz, hoje eu te quero mais do que ontem. Oh glória. Quando que a adoração se torna testemunho? Quando a mensagem pregada na igreja ela é compreendida. Não adianta a gente falar e o mundo não entender. Não adianta a gente preparar a melhor pregação e o mundo não compreender. Isso é inviável. A importância de se compreender a mensagem é tão grande que na boca dos apóstolos, discípulos, eu não sei o que você entende para esse momento da vida deles, mas presta atenção, na boca deles não haveria compreensão, porque a linguagem deles é local. Então eles falam aramaico, mas naquele lugar tem grego. Eles falam aramaico, mas naquele lugar tem egípcio. E essas pessoas têm as suas línguas nativas. E cada pessoa que vem numa distância dessa tem a sua cultura, seu modo de viver. Mas olha como Deus é poderoso. Eu capacito você a falar de uma maneira que aquele que entra aqui possa compreender. Mas ele vive de uma maneira diferente. Não importa. Eu quero que ele compreenda a mensagem. Ah, mas ele vive em pecado. Não importa. O importante é ele compreender a mensagem. Ah, mas ele fazia isso. Ele era ladrão. Não importa. O importante é ele entender a mensagem. E aí o Espírito Santo vem, toma a boca deles e preste atenção. Não adianta ter a presença. Não adianta a presença de Deus ser evidente se tiver uma mensagem que não é compreendida. Uma mensagem que não entra dentro do coração das pessoas. Preste atenção, sentir Deus e não compreender a mensagem é não saber o que fazer com a presença. E tem muita gente que entra dentro da igreja, que até sai, né, dizendo, eu senti Deus, mas e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Senti Deus naquele lugar, mas eu não entendi o que Deus tem para a minha vida. Aí o Senhor vem, toma eles e fala, olha, preste atenção, é necessário vocês compreenderem.
Atos 2:11, tanto judeus, prosélitos, cretenses, árabes, como os outros, ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Posso te contar uma coisa que eu ouvi ontem e que entrou no meu coração? A gente precisa aprender a fazer culto para pecador. Por quê, pastor? Porque a gente também é. E não adianta passar que nós somos santos e quem entrou aqui debaixo de acusação, cativo no pecado, não entender uma mensagem que liberta a sua vida e transforma a sua história. Esses homens começaram a entender aquilo que eles estavam dizendo. Os não cristãos estão entendendo quem Jesus é e qual é a importância de se compreender a mensagem. João 14:6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se tinha uma coisa que estava acontecendo em Jerusalém, todos estavam ali buscando a Deus. É Pentecoste, é festa de entrega. As primícias estavam sendo levadas, e olha só, cretenses, gregos, árabes, de todas as partes, judeus, estão indo levar a Deus as suas primícias, esperando ter com Deus um encontro e receber de Deus um benefício, uma bonificação por causa disso. Porque tem muita gente que ainda quer plantar só para poder colher, não plantar para louvar o Deus que abunda a minha colheita. Não plantar em louvor a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Mas o que está claro no texto é: não adianta você querer. É necessário você saber qual é o caminho que você tem que trilhar. E tem muita gente que quer a mudança da vida, quer a transformação da família. Tem muita gente que está lutando com o seu próprio braço e não sai do lugar. 10, 15, 20 anos. Mas que tentam mudar a história de seus filhos. Esposas que estão sofrendo com seus maridos caídos. Homens que estão sofrendo porque as suas mulheres estão cegas. Famílias doentes. E aí vem Jesus e diz para nós hoje nessa noite: não é só presença. É necessário ter uma mensagem clara. E a mensagem não diz sobre você. A mensagem tem que dizer sobre Jesus. E Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se eu perguntasse aqui quantos vão servir ao Senhor, uma multidão de Josué se levantaria nessa noite dizendo: eu e a minha casa. Mas querer sem compreender a mensagem pode ser errar o caminho e não levar salvação para dentro da sua casa. Mas Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Tudo que a sua família precisa, tudo aquilo que Deus tem para dar, tudo aquilo que o Pai pode fazer, eu sou o caminho. Se andar por mim, vai viver promessa. Se andar por mim, verá a palavra se cumprir. Ei, preste atenção, não sou só o caminho. Tudo que eu estou dizendo é verdade. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para te enganar. Faça o teste, faça a prova, experimente andar pela minha palavra, obedeça aos meus mandamentos. Eu sou o caminho, porque se você obedecer crendo nessa verdade, você conhecerá a vida e a vida em abundância que eu tenho para te dar. As pessoas querem andar, irmão, uma semana, um mês, esperarem a transformação de uma vida. Posso te contar um segredo? Eu não quero que você desanime. Estou andando com Cristo já tem 14 anos, mas eu ainda não estou transformado completamente. Dia após dia, de glória em glória, Ele se levanta para transformar a minha vida e mudar a minha história. É um processo diário, mas Ele está dizendo: não pare, não desiste, você vai viver abundantemente para a glória do meu nome. Por que, pastor, é importante compreender a mensagem? Mateus 16, 15, 16 e 17 diz: Jesus ao que perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas,
Feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que revelou isso a você, mas sim o meu Pai que está no céu. Nós não entramos na igreja para ouvir palavras de homens, porque as palavras de homens não são revelação. Nós entramos aqui para ouvir a palavra de Deus, que alimenta a nossa vida e nos mostra quem é o Cristo. E quando nós conhecemos o Cristo, nós vamos conhecer a verdade da nossa vida. Porque Simão está dizendo, eu sei quem tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que viria de vir. E Jesus está dizendo para ele, pois eu te digo, tu és Simão até hoje, a partir de agora serás chamado Pedro, porque como eu faço uma obra na tua vida, eu mudo a tua história, eu mudo o teu nome. A gente só tem identidade quando conhece Jesus. Tem muita gente que entra dentro da igreja e diz, sou crente. E sua vida mudou aonde? Sou crente. E tuas lutas passaram. É os mesmos problemas, mesma vida, mesma história, mesmos pecados. E aí Jesus está dizendo, olha, por favor, a mensagem precisa ser clara. Jesus é o Cristo. É o Filho do Deus vivo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa igreja não mudou por causa de um homem que entrou dentro dela. Essa igreja mudou por causa da mensagem clara que é pregada nessa igreja. Não é a força do nosso braço, não é a capacidade do nosso intelecto, mas é uma mensagem que tem alcançado o coração de pessoas e transformado vidas nesse lugar. Se a gente não tiver clareza da mensagem, pode passar 1, 2, 3, 4, 10, 50 e todos se frustrarão. Mas pode chegar a pessoa mais simples desse lugar e convencer você que Jesus é o Senhor. A presença de Deus fará com que o pecador vai entrar dentro dessa igreja para ter a vida transformada e nunca mais sair da presença do Senhor. A mensagem precisa ser clara, porque João 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em direção, João disse, está aí. É esse aí. Quem? Quem é João? Esse é o Cordeiro de Deus. Israel passou sua história inteira procurando um cordeiro. E não se assuste com o que eu vou falar. Eles buscavam cordeiros que o sacerdote aprovava. Ah, esse tá bom, esse não. Esse é manco, esse tem mancha, não, esse é deficiente, esse não. O que eu acho interessante é que o sacerdote reprovava para um, aprovava para o outro. Tomava de um e depois vendia para o outro. Deus não vai aceitar isso, depois passava para o outro. Mas o pecado nunca foi sarado. O pecado nunca foi vencido. Mas agora João está abrindo a boca para dizer, eis aí. O Cordeiro de Deus. Que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Eu não acredito que existe medida para pecado. Quem pecou mais e quem pecou menos. Mas cada um aqui tem a sua história. E eu conheço a minha. Sei o que fiz de errado. Sei de onde Deus me tirou. Celebro a minha transformação diariamente. Mas se não fosse o Cristo que mudou a minha história e venceu o pecado que dominava o meu ser, eu jamais estaria de pé nesse altar para pegar uma palavra para a sua vida. A mesma obra que Ele fez em mim, que Ele faz em mim, como eu disse que estou sendo transformado, Ele também quer fazer na sua vida. Você pode dizer para quem está do seu lado, irmão, mais forte. Se você não falar mais forte, diga para ele, irmão, a mensagem é essa. Nesse lugar tem cordeiro para tirar o pecado da tua vida e tornar as suas vestes brancas como a neve. Oh, quantos podem levantar a mão e abrir a boca para adorar esse Jesus que transforma?
Quantos têm uma adoração verdadeira hoje para mandar para o céu? Mas escute, a tua adoração vai chegar no céu, mas vai constranger a terra. Pessoas vão falar: eu também quero viver livre do pecado, eu também quero estar liberto do pecado, eu também quero sair desse cativeiro. Alguém está entendendo aquilo que Deus está falando para nós hoje, nessa noite? A sua adoração é testemunho. E eu encerro. Calma aí, grupo de louvor, calma. Às vezes eu vou encerrar, demora 20 minutos ainda, vocês ficam tudo aqui. Calma. Fique tranquilo. Nós estamos numa boa dupla aqui, Robson. João 11, 25. Por favor, Natan, me ajuda aí. João 11, 25. A mensagem precisa ser clara. Você pode ler? Eu não sei se você se preocupa com isso. Eu não sei se você se preocupa com isso. Mas tem quanta gente morta lá fora agora. Você pode, não se assuste com o que eu vou falar, mas às vezes eu pego uns mortos pelo pescoço e falo: irmão, tu não vai embora enquanto Deus não mudar a tua vida. E lá na casa de recuperação o bicho pega, e o pastor também. Mas eu me importo com a condição de algumas pessoas. Na realidade, ontem na Santa Ceia, quando o pastor Felipe passou para mim falar do pão, enquanto eu olhava para o pão, eu sentia: você se vê aí, nesse pão? Porque a gente quer glória, a gente quer exaltação, a gente quer status. Só que a gente não quer sacrifício. A gente não quer chorar com quem chora. A gente não quer sofrer com quem sofre. Mas a gente quer uma coroa de glória. E lá fora, nesse momento, existem pessoas que estão nessa situação, mortos. Por que, pastor, estão mortos, sendo que está todo mundo andando de carro, entrando no bar, tomando cerveja, se prostituindo? Está todo mundo vivo, pastor? Não, não está todo mundo vivo, está todo mundo morto. Porque o salário do pecado é a... Pastor, não morreu ainda. É verdade, irmão, mas esse dia vai chegar. E olhe o que o Senhor está dizendo: se o meu culto for verdadeiro, eu não preciso sair daqui para evangelizar ninguém. Não precisa, mas ele disse o ide. Eu não preciso criar estratégia, irmão. Eu vou repetir isso. Nós já cumprimos o ide aqui. Nós estamos anunciando quem é o Cristo. Nós estamos celebrando o seu nome. E olha que interessante que ele está dizendo. Você precisa entender que você está celebrando alguém que te deu vida. Porque você também estava, mas agora em Cristo você está vivo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Vou repetir, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Naquela cruz tinha uma cédula do pecado, e ela foi pregada na cruz rasgada. A morte e o pecado era dono da vida deles. Mas quem acreditar no Cristo crucificado, esse terá Ele como Senhor. E aí a gente levanta a mão para aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. Só que presta atenção, Ele não é só Senhor da nossa vida. Ele também é Senhor sobre a morte. Ele é Senhor sobre o pecado. E aí nós estamos celebrando quem? A um Deus que nele nos deu vida. Diga para duas pessoas: em Cristo você tem vida. E em Cristo você tem vida com abundância. Em Cristo você está vivo. E em Cristo você tem plenitude de alegria. Em Cristo você não anda mais nas trevas. Em Cristo você anda na luz. Em Cristo não faltará
pão na tua mesa. Em Cristo não faltará óleo sobre a sua cabeça. Em Cristo as tuas enfermidades foram levadas com Ele. Em Cristo a tua vida foi transformada pelo seu poder. Em Cristo o pecado que te dominava caiu por terra e hoje você é livre. E aí o mundo está olhando para a gente, está dizendo: vou fazer parte daquela igreja porque todo mundo lá está igual eu. Só que quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente adora, o mundo precisa entender: eu não estou igual à igreja, mas eu quero ficar igual a eles. Chegar aqui e celebrar a Deus é bom para Deus, é bom para mim, mas eu preciso entender que isso é necessário porque também é bom para o mundo. Não posso mais cantar um louvor de qualquer jeito. Não posso mais fazer uma oração meia boca. Não posso mais chegar na igreja de qualquer jeito. Não dá mais. Não tem como. Precisa ser verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, não será transformador. Você parou para pensar nisso? Está lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só para eu te lembrar, Jesus está diante de uma sepultura nesse momento. Uma pedra está tampando o lugar onde o corpo de Lázaro foi colocado. E aí Jesus aparece para dizer: por favor, alguém retira a pedra. Alguém pode tirar esse impedimento? Eu preciso que essa pedra seja arrancada. E aí uma das irmãs vai falar: Jesus, não faça isso. A gente já embalsamou o corpo, já perfumou, e hoje já é o 4º dia. Está cheirando mal. O que as mulheres estão dizendo, não tem jeito. Mas sentava na mesa com Jesus, conversava com Jesus. Jesus frequentava a casa deles, mas eles não conheciam Jesus. E aí Jesus abre a boca para dizer: quem confia em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus das causas impossíveis. Eu sou o Deus que pega aquilo que não tem jeito e muda a história. Eu sou o Deus que perdoa o pecado. Eu sou o Deus que venceu a morte. Oh glória. Quantos podem adorar seu nome aqui hoje, nessa noite? Alguém tem um louvor genuíno aqui hoje? Porque eu não sei o que você esperava receber hoje como palavra. Mas o que eu estou te dizendo é que se você conheceu Cristo, todo culto para você vai ser bom. Todo louvor para você vai ter a presença de Deus. Todo dia de entrar na igreja vai ser com alegria. Porque Ele é a maior bênção que você pode receber. Eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar.